Olá, meus amigos e minhas amigas. Nessa segunda-feira só se fala de libertação dos reféns e do discurso de Trump em Israel, né? Vamos falar disso, mas também vamos falar de um ataque ucraniano de grande impacto contra a logística russa na Crimeia e da resposta de Moscou, que relata avanços no campo de batalha. Em paralelo, a OTAN inicia seus exercícios nucleares anuais, enquanto a Rússia, por meio do nosso velho conhecido Medvedev, volta a fazer ameaças sobre o envio de mísseis americanos para Kiev. E ainda vamos analisar a fala do presidente da Bielorrússia, Lukashenko, sobre o risco de desaparecimento da Ucrânia e sobre o desenrolar do acordo de paz em Gaza com a libertação de reféns e a chegada de tropas americanas. Também vamos falar sobre como Taiwan está reforçando suas defesas diante da pressão chinesa. Bom, gente, antes de começar, aquele nosso combinado, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar. E claro, o mais importante, participe, deixe seu comentário sobre o que você achou, o assunto que mais te impactou ou simplesmente de onde você fala, que eu mando um abraço para a sua cidade. É rapidinho, não custa nada, mas ajuda demais o canal. Posso contar com você? Já deu o like? Já? Então vamos lá. Bom, meus amigos, começamos pela Ucrânia, que nessa madrugada fez um ataque contra o maior depósito de petróleo russo na Crimeia. Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, a SBU, disse que drones ucranianos atingiram o depósito na cidade de Feodósia. A fonte disse que os drones atingiram pelo menos 5 tanques e que um incêndio em grande escala começou no local. Não demorou para que os vídeos começassem a aparecer, né? Nas redes sociais, durante a noite, começaram a circular imagens de um incêndio de grandes proporções com uma fumaça preta e densa subindo. Moradores da cidade também relataram que o clarão do fogo podia ser visto de várias partes de Feodósia. A mesma fonte da SBU disse que o ataque não parou por aí. Eles falaram que uma subestação de eletricidade em Feodósia também teria sido atingida e outra na cidade de Simferopol. Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho do alvo, esse depósito de petróleo, gente, em Feodósia, pode armazenar até 250 mil toneladas de combustível. E é de lá que sai boa parte do combustível que abastece as forças russas na região. E esse não foi o primeiro ataque, hein? Segundo um canal do Telegram chamado Vento da Crimeia, essa foi a segunda vez que a instalação foi atingida em uma semana. O Ministério da Defesa da Rússia disse em uma nota que suas defesas aéreas interceptaram 103 drones ucranianos durante a noite. Agora, eles especificaram que desses 103, 40 foram derrubados sobre a Crimeia. O governador local, Akissionov, confirmou que os serviços de emergência estavam no local do incêndio, mas disse que não houve vítimas. Bom, gente, esse ataque mais uma vez mostra que a estratégia ucraniana de mirar na infraestrutura de petróleo russa continua em pleno andamento, né? O próprio comandante em chefe da Ucrânia, Alexander Sirski, disse no dia 11 que a capacidade de processamento de petróleo da Rússia teria caído para 21% por causa desses ataques. E parece que o efeito já está sendo sentido, né? Porque várias regiões russas estão realmente enfrentando falta de gasolina. Mas enquanto isso, a Rússia diz que está avançando no campo de batalha. O chefe da chamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, disse na TV russa que o exército deles está avançando na área de Krasny Liman e que já estaria acontecendo batalhas urbanas dentro da cidade de Seversk. Ele também citou outros pontos, tá? Disse que as tropas russas estão melhorando suas posições perto de Konstantinovka e que o grupo de batalha leste estaria rompendo as defesas ucranianas já dentro da região de Dnipropetrovsk. Bom, meus amigos, se Peskov ontem alertou os Estados Unidos sobre o risco de enviar os Tomahawks para a Ucrânia, agora chegou a vez do nosso velho conhecido Dmitry Medvedev usar seu canal no Telegram para mandar um recado. Bom, ele disse que fornecer esses mísseis para a Ucrânia pode acabar mal para todo mundo, e especialmente para o Trump. Bom, gente, o argumento dele acabou seguindo a mesma lógica do Peskov, né? Ele diz que depois que o míssil Tomahawk é lançado, é impossível saber se ele carrega uma ogiva convencional ou uma ogiva nuclear. E aí ele repete mais ou menos a pergunta de Peskov. Como a Rússia deveria responder? Exatamente. É claro, né, gente, que a insinuação é de que a Rússia deveria responder nuclearmente, né? Essa fala do Medvedev veio depois que o Trump, ontem, domingo, voltou a repetir que pode sim oferecer os mísseis para Kiev se Putin não acabar com a guerra.
Veja exatamente o que Trump disse. Abre aspas. Sim, eu posso dizer a ele, Putin, né? Se a guerra não for resolvida, nós podemos muito bem fazer isso. Podemos não fazer, mas podemos fazer. Eles querem ter Tomahawks indo na direção deles? Acho que não. Fecha aspas. Medvedev respondeu a isso com ironia, né? Escrevendo, abre aspas, só se pode esperar que esta seja outra ameaça vazia, como a de enviar submarinos nucleares para mais perto da Rússia. Bom, gente, só para esclarecer, não sei se vocês lembram, mas ele estava se referindo a uma declaração que Trump fez lá em agosto, quando disse que tinha ordenado que 2 submarinos nucleares se aproximassem da Rússia em resposta a comentários altamente provocadores feitos pelo próprio Medvedev. Bom, do lado ucraniano, Zelensky já disse que se receber os mísseis, a Ucrânia só usaria eles para fins militares e não para atacar civis na Rússia. Mas para o Kremlin, a simples possibilidade de um míssil com capacidade nuclear atingir seu território já é uma linha vermelha. E por falar em ameaça nuclear, a OTAN começou hoje, 13 de agosto, seu exercício nuclear anual, chamado Steadfast Nun. A aliança fez questão de dizer que os exercícios são de rotina e não estão ligados a nenhum evento mundial atual. Bom, o objetivo, segundo eles, é manter a prontidão e garantir a transparência sobre a postura nuclear da OTAN. Bom, gente, o exercício vai envolver cerca de 70 aeronaves de 14 países aliados e 2.000 pessoas. A base principal vai ser a base aérea de Volkel, na Holanda. E eles também deixaram claro que nenhuma arma real será usada durante os treinos. Mas apesar de ser um exercício de rotina, como vocês sabem, o timing é tudo, né? O secretário-geral da OTAN, o Marco Rutte, disse que o exercício também envia um sinal claro a qualquer adversário em potencial de que eles podem e vão proteger e defender todos os aliados com todas as ameaças. E por falar em Mark Rutte, gente, ele também aproveitou para provocar a Rússia. Em um discurso na Eslovênia, ele zombou da condição de um submarino russo, o Novorossiysk. Bom, as autoridades russas disseram que o submarino subiu à superfície perto da França para cumprir regras de navegação, mas as autoridades holandesas disseram que o submarino estava sendo rebocado no Mar do Norte. E o Rutte, então, aproveitou e disse que o navio estava quebrado. Veja só, gente, o nível da provocação. Abre aspas. Agora, na prática, quase não há mais presença naval russa no Mediterrâneo. Há um submarino russo solitário e quebrado, mancando para a casa da patrulha. Fecha aspas. Aí ele ainda fez uma referência a um filme famoso que, inclusive, eu vi no cinema. Eu acho que nenhum de vocês assistiu, vocês são muito novos. Veja o que ele disse, abre aspas. Que mudança desde o romance de Tom Clancy de 1984, A Caçada ao Outubro Vermelho. Hoje parece mais A Caçada ao Mecânico Mais Próximo. Fecha aspas. Bom, gente, a frota do Mar Negro da Rússia disse que o submarino estava apenas fazendo uma passagem programada entre frotas. Mas um canal do Telegram, que costuma publicar vazamentos da segurança russa, já tinha dito em setembro que o Novorossiysk estava com um vazamento de combustível, o que, é claro, aumenta o risco de uma explosão. Bom, gente, quem também aproveitou para fazer umas ameaças foi o Alexander Lukashenko, né? Em uma entrevista ontem, ele disse que acha que a Ucrânia pode deixar de existir como Estado, a menos que Zelensky se sente, negocie e haja com urgência. Ele culpou diretamente Zelensky pelo impasse, dizendo que o problema não está com os Estados Unidos nem com a Rússia, mas sim em Volodymyr Zelensky. E afirmou que uma forte pressão deveria ser aplicada sobre o presidente ucraniano para forçar ele a tomar decisões apropriadas. Bom, meus amigos, agora vamos para o Oriente Médio, porque lá o clima é outro, né? O acordo de cessar-fogo em Gaza está avançando e a vibe é de celebração. Trump, inclusive, foi a Israel e discursou no Knesset, o parlamento israelense, para comemorar o retorno dos reféns. Ele falou no amanhecer de um novo Oriente Médio. Veja só as palavras dele, abre aspas. Depois de tantos anos de guerra incessante e perigos sem fim, hoje os céus estão calmos, as armas estão silenciosas, as sirenes estão paradas e o sol nasce em uma terra sagrada que finalmente está em paz. Fecha aspas. Bom, Netanyahu retribuiu os elogios, né, chamando Trump de o maior amigo que o Estado de Israel já teve na Casa Branca. Os 20 reféns israelenses que ainda estavam vivos foram libertados em 2 grupos e já chegaram em Israel.
Em troca, as autoridades israelenses começaram a libertar centenas de prisioneiros e detidos palestinos. A grande maioria, gente, segundo as informações, são moradores de Gaza que foram presos pelo exército israelense nos últimos 2 anos, mas que nunca foram formalmente acusados de crimes. Ainda assim, existe um medo do lado palestino. Eles temem que, uma vez que os reféns, que eram uma única moeda de troca do Hamas, sejam libertados, o exército israelense possa voltar a atacar o enclave, né?